Meu Deus querido, nós entramos na tua presença agora. Eu te amo tanto, eu sou tão grata, porque o Senhor é o meu companheiro de todas as horas. Não há Deus como o Senhor, não há. O Senhor é a nossa força, a nossa esperança. O Senhor é que nos sustenta, é que nos ajuda a caminhar. Não há vida de verdade fora do Senhor. Tanto que o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A pessoa que passa a andar com o Senhor tem uma vida abundante. Ela vive segura, ela se sente segura. Há um conforto na alma. Há um conforto, uma segurança, uma certeza de que tudo vai dar certo. Uau! A gente sempre tem essa convicção, tudo vai dar certo. Ainda que pareça que não, tudo vai dar certo. Tudo sempre dá certo no Senhor. Pode até não começar tão bem, mas vai terminar, porque o final é melhor do que o início. E ainda que nós venhamos a enfrentar dificuldades e barreiras se coloquem no caminho, ainda assim nós sabemos que nós podemos terminar muito bem, nós podemos vencer, porque nós temos o Senhor, e quem tem o Senhor pode vencer. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida, o Senhor é a esperança, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor nos ajuda a caminhar, o Senhor é o Pai amoroso, é aquele amigo de todas as horas, o Senhor tem sempre uma palavra de conforto. Realmente o Senhor é que faz a diferença, por isso que o mundo geme tanto. Eu olho para o mundo gemendo, eu posso ver a ausência do Senhor, porque quando uma pessoa tem o Senhor como Deus, ela não vai viver de forma miserável, gemendo, mas ela vive em paz. Ela tem vida e vida com abundância. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio de estar aqui, obrigada pelo presente de estar na reunião, obrigada pelo privilégio de te conhecer e andar nos seus caminhos. Eu me sinto honrado em estar nesse altar, nesse lugar santo, e proclamar o teu nome, estar aqui como um instrumento nas suas mãos para ajudar essas pessoas que também têm fome como eu, têm sede como eu, pessoas sedentas do Senhor como eu. Porque eu acredito, meu Deus, que aqui se encontra pessoas famintas e o Senhor é atraído pela fome. Abençoa cada uma. Temos tido dias chuvosos, difíceis, muitas vezes para chegar até aqui. No entanto, eu vejo pessoas determinadíssimas, focadas, e assim, só tem o Senhor como alvo. Eu quero Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero agradar o Senhor, eu vou dar prioridade ao Senhor, e a gente vê a diferença na vida dessas pessoas. A vida delas, é possível ver a diferença, é grande a diferença. Elas são alegres, elas são felizes, elas são realizadas, elas são vitoriosas, e mesmo quando elas se deparam com problemas difíceis, elas não perdem a paz, porque elas sabem em quem tem crido. Um Deus que não falha, um Deus que chega na hora, um Deus que supre todas as necessidades. Meu Deus, eu te amo. Muito obrigada pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estar aqui, pelas vidas que chegaram, que têm vencido os obstáculos, a chuva, o trânsito difícil, e têm vindo te buscar. Honra cada uma, cubra cada um com teu sangue, e recompensa grandemente. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre
todo o ministério, sobre todo o nosso povo. Visita os templos, os líderes, que a palavra seja pregada com responsabilidade e temor, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira das reuniões, que o teu povo seja imensamente abençoado e renovado. Eu peço a cobertura do teu sangue, eu quebro todas as forças do inferno, laços, armadilhas contra nós, todas as atuações demoníacas, todos os levantes contra nós, todas as armações demoníacas contra nós, contra a igreja, o ministério, o nosso povo, a nossa reunião, eu quebro, eu anulo, eu cancelo em nome de Jesus. Eu desfaço a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, as atuações demoníacas, eu desfaço em nome de Jesus, que todo inimigo seja desarmado, intimidado, que, meu Deus, todo o mal seja amarrado e lançado no abismo, que a tristeza, a angústia saia, que a opressão da vida dessa pessoa saia, e que todos recebam força, ânimo, vigor, meu Pai, vida, em nome de Jesus Cristo. Eu peço nesse momento a tua bênção, unção e poder sobre a igreja, sobre a reunião, sobre todo o teu povo. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, eu consagro a reunião ao Senhor, eu tomo posse de uma grande noite, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, que todos sejam imensamente abençoados, renovados, que recebam aquilo que vieram buscar, é para a glória do Senhor. Muito obrigada, abençoa todos. Obrigada, Deus, assuma o controle do trabalho. Sem o Senhor aqui não tem sentido estarmos aqui. Nós chamamos amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2018. Esse é o ano da bondade do Senhor. E eu serei altamente favorecido. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Eu acredito que nesta mensagem nós temos excelentes ensinamentos para a nossa vida, direções importantes, e um dia que nós podemos crescer bastante. Em 2 Reis 3, são 27 versículos, eu vou falando por partes. Jorão, filho de Acabe, você deve lembrar do rei Acabe, marido da Jezabel, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá. Nessa época havia essa separação. Então, Acabe era rei de Israel, Judá era uma tribo separada, Josafá reinava sobre Judá. Acabe morreu. E reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova. Então vamos prestar atenção nessa parte aqui, muito importante. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Persistiu nos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Então, eu vou parar aqui um pouco, porque aqui tem algo muito importante para nós. Jorão, filho de Acabe com Jezabel, assumiu o reinado e decidiu ser um rei melhor do que o pai dele. Sabe quando a pessoa talvez vem com aquela história toda de fracassos, ele já havia visto o cumprimento de profecias e eu vou fazer um pouco melhor, eu vou fazer melhor. Então ele tomou uma decisão, uma decisão que parecia perfeita, se ele não tivesse ficado no meio do caminho.
Ele derrubou a coluna sagrada de Baal. E olha que Baal foi um deus bem difundido pela mãe dele, que levou o Acabe a construir até um templo, para todo lado tinha altares para Baal e tal. E ele tomou essa decisão: eu vou derrubar a coluna sagrada de Baal. Isso foi uma atitude muito boa. Mas ele parou aí. Por isso que a Bíblia diz que ele fez o que o Senhor reprova, não como seu pai e sua mãe. Porque o pai e a mãe fizeram coisas bem piores, foram terríveis. Quando você estuda sobre os procedimentos de Acabe, de Jezabel, especialmente a Jezabel, a mãe dele foi uma mulher extremamente perversa. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os pais. Então, os pais fizeram coisas bem terríveis, piores do que ele. Ele tentou acertar. Mas como ele ficou no meio do caminho, ele fez parte, ele não fez tudo, ele no fim fez o que o Senhor reprova, na verdade. Porque ele derrubou a coluna sagrada de Baal, mas ele manteve os 2 bezerros de ouro que Jeroboão tinha levantado por questões políticas. E você sabe da história de Jeroboão. Aliás, a Bíblia está cheia de pessoas que tinham tudo para dar certo e terminaram fracassadas. Se tem um lugar que você encontra gente que teve toda a chance do mundo, tudo nas mãos, para serem as pessoas mais espetaculares e foram derrotadas. O Jeroboão é um deles. Se você estudar, ele era um funcionário baixo do Salomão. Uma espécie de mestre de obras. Não que não seja um trabalho muito bom, mas eu digo, um mestre de obras ser levantado como o rei de Israel, há de se considerar. O mestre de obras do Salomão foi colocado como rei à frente da maior parte. O Senhor manteve apenas uma tribo, com Roboão, o filho dele, por causa dos erros de Salomão, e deu o resto tudo para Jeroboão. Então Deus tinha um projeto grande com ele. Mas ele, exatamente para manter o trono, é impressionante isso, né? Preste atenção nisso. Ele cometeu um erro muito semelhante ao de Saul. Saul passou a vida perseguindo o trono. E Jeroboão, de mestre de obras, um funcionário baixo, longe de ser um funcionário de grande importância, um daqueles conselheiros importantes do Salomão, não era. E Deus pegou aquele homem que estava lá embaixo e deu a ele o poder. Ao invés dele parar e pensar assim, uau, olha o que Deus fez comigo, eu não preciso me preocupar. Se Deus me colocou aqui, Ele vai financiar. Não. Ele ficou com medo do povo migrar para Jerusalém e se voltar para a família de Davi. E aí ele tomou uma decisão louca, mas assim, tanto que quando você encontrar na Bíblia os pecados de Jeroboão, saiba que Deus considera isso, considerou isso, talvez está entre as piores coisas da Bíblia que alguém poderia fazer e fez. Ele fez, a exemplo do Arão, que levantou um bezerro de ouro, ele levantou 2 e disse para Israel, olha aí os teus deuses, Israel, que os deuses que tiraram vocês do Egito. E ali ele corrompeu o povo, ele levou o povo a pecar, tudo aquilo para impedir que o povo fosse para Jerusalém adorar a Deus, e indo para Jerusalém, corresse o risco de se voltar para a família de Davi.
totalmente, a visão dele foi totalmente política. Ele não estava nem aí com ninguém, não estava nem aí com o povo, não estava nem aí com Deus, não estava nem aí com nada. E quem botou ele no poder? Deus. Você vê Deus falando, Deus o botou no poder. Então, ele pagou um preço altíssimo e foi derrotado, enfim. O Jorão, porque essa história todo mundo sabia. O Jorão foi lá e derrubou a coluna sagrada de Baal. Mas manteve, persistiu, a Bíblia diz, persistiu. O que é uma pessoa que persiste numa coisa? Espera aí, eu sei que está errado, mas eu persisto em fazer o que eu sei que está errado? É louco isso, porque às vezes você, e eu que lido com pessoas, me deparo com coisas assim, de simplesmente eu parar e dizer, bom Senhor, não dá mesmo para entender. Por mais que você tenha discernimento, que você conheça a Bíblia, simplesmente não dá para entender. Como algumas pessoas, elas sabem. Jorão não sabia o que tinha acontecido com Jeroboão? Sabia. Com todos que se renderam aos pecados de Jeroboão? Sabia. Ele tomou uma atitude certa? Tomou. Por que ele tomou? Por que ele derrubou a coluna sagrada de Baal? Porque ele tinha consciência que aquilo estava errado. Por que ele não fez o mesmo com os pecados de Jeroboão? Porque algumas pessoas vivem assim, se enganando. Elas fazem parte e acham que é o suficiente. Elas fazem as coisas pela metade e acreditam mesmo que daquela maneira Deus vai poder honrá-las e levá-las para um lugar muito bom. Elas fazem metade. Espera aí, já que eu comecei a mudar coisas na minha vida, deixa eu dar lugar para uma mudança completa? Por que eu vou trabalhar apenas parte da mudança, sendo que eu sei que essa outra parte aqui é tão importante quanto aquela? Parar com os pecados, arrancar tudo aquilo relacionado a Jeroboão, os pecados de Jeroboão é chamado na Bíblia, os bezerros de ouro que ele havia levantado, não eram menores do que adoração a Baal. Quer dizer, a adoração àqueles bezerros não era uma coisa menor, a adoração a Baal. Era prática, a verdade é que adorar Baal, adorar Jeroboão era a mesma coisa. Só mudava de Deus. Então, diante de Deus, era a mesma coisa. Então, largar uma coisa e manter a outra, cai na mesma. Por fim, eu fiz o que o Senhor reprova do mesmo jeito. Eu viro crente, venho para a igreja, paro com isso, paro com aquilo outro. E cruzo os meus braços e digo, está tudo bem comigo. Não muda o caráter, não muda o meu interior, meu coração não é mudado, meu espírito não é mudado, meu comportamento não é mudado. Eu sou a mesma pessoa, apenas não faço mais algumas coisas. Quer dizer, eu não faço mais algumas coisas que uma pessoa que está no mundo faz, mas eu ainda faço coisas que uma pessoa que está no mundo faz. Eu apenas deixei parte. Como outro dia eu ainda falei, as pessoas às vezes batem no peito. Não, eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não vou na balada, eu não estou na imoralidade. Mas eu minto, eu xingo, eu grito, eu critico, eu julgo, difamo, vivo uma vida desequilibrada, não tenho controle para nada, fujo das minhas responsabilidades, não assumo responsabilidade, autorresponsabilidade. Então, assim,
Eu não faço uma coisa, mas eu estou fazendo. Eu derrubei a coluna sagrada de Baal, mas eu estou persistindo nos pecados de Jeroboão. Ele fez o que o Senhor está aqui, ó. Ele fez o que o Senhor reprova, não como os pais. Os pais fizeram bem, a atitude dos pais, o comportamento foi bem pior do que o dele, porém, cai na mesma. Cai na mesma. Ele fez o que o Senhor reprova. Está aqui, ó. A Bíblia não diz, ele fez o que o Senhor aprova. Só porque ele derrubou a coluna sagrada de Baal, ele fez o que o Senhor aprova. Mas ele não parou com os pecados de Jeroboão. Então, assim, cada cristão tem que entender, ou você está em Deus, ou você não está em Deus. A Bíblia deixa bem claro que Deus não opera num reino dividido. E muitas vezes esse reino dividido não é nem só uma situação de desunião entre pessoas, mas essa divisão, essa mente dividida, esse coração dobre. Pessoas que são divididas, elas criaram um personagem, uma imagem de crente, mas elas ainda têm um espírito mundano. Não adianta. Definitivamente nós temos que crescer. Eu não posso ter uma cara tão espiritual e manter um espírito mundano. Quantos cristãos que têm mantido um espírito mundano? Porque um espírito mundano é o mesmo do mundo aí fora. O que tiver que fazer, vai fazer. Não tem aquele temor. Você acha que se Jorão tivesse temor, ele teria mantido os pecados de Jeroboão, os bezerros de ouro? Não. Acontece que ele achou conveniente fazer uma coisa e não achou conveniente outra. A Bíblia não diz por que ele não derrubou, também não se desfez de tudo relacionado a Jeroboão. A Bíblia não diz, mas a verdade é que ele fez parte, mas deixou algo não menos perigoso para a vida espiritual, danoso para a vida espiritual. Tanto que o que ele manteve era altamente danoso, que a Bíblia diz que Jorão fez o que o Senhor reprova. Os pais fizeram coisas bem piores do que ele. No entanto, os pais foram reprovados e ele também foi reprovado. Definitivamente, nós precisamos crescer com a palavra de Deus. Deus nos deu capacidade para ver, para pensar. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Ainda que uma pessoa seja louca. Por que tantos que têm sido ensinados e estão ouvindo continuamente ainda caem nos mesmos erros? Porque não há temor. Porque quando a gente tem temor, realmente nós temos temor de Deus, nós, assim, é incompatível com a fé cristã um espírito mundano. Manter coisas que o Senhor abomina. Eu não admito isso na minha vida. Eu não admito que as pessoas acreditem que eu sou uma pessoa espiritual e eu não ter uma vida plena com Deus. Eu prefiro parar com tudo. Eu não dou conta disso. Eu preciso de vida com Deus. E não é depois que eu lidero uma igreja. Eu me lembro disso, lá desde sempre, eu queria saber que eu estava em paz com Deus, eu queria estar em paz com Deus. Eu preciso ter vida com Deus.
Eu preciso ter essa certeza interna de que eu não estou sendo reprovada, de que eu estou agradando a Deus. Isso me move, é o que me move, é o que mais me move. Tanto que eu sou uma pessoa de uma palavra só. Desde que eu passei a andar com Deus, eu fui entendendo que uma pessoa de Deus tinha que ter muito respeito pelo que ela fala. Desde quando eu estava criando meus filhos pequenininhos, eu nunca fui de ameaçar meus filhos. Meus filhos, se você sentar com os dois, e hoje sentar com as minhas noras, com a minha família, eles vão dizer isso para você. Eu não sou uma pessoa de ameaçar. Eu não ameaço, se você não, eu vou fazer isso e tal. Eu aviso. Eu falo, olha, dessa maneira não dá. Se isso não mudar, vai correr o risco, vai chegar uma hora que eu vou ter que tomar essa e essa decisão. As circunstâncias serão mudadas. E se perguntar para cada pessoa que trabalha comigo mais perto, eles têm plena confiança na minha palavra. Porque eles sabem que uma vez que eu libero uma palavra que eu digo, faça isso, não faça isso, eu não vou retroceder. Isso me custa ter uma atenção muito grande continuamente nas minhas emoções. Porque às vezes você é quase que levado a fazer alguma coisa. E é ali que você tem que ficar quieto, e lembrar, olha o temor a Deus. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ter uma coisa chamada palavra. Você tem que ter palavra. Tanto que quando eu digo, eu tenho certeza. Quando eu não tenho, eu digo, eu acho, eu não me lembro bem, se não me falha a memória, alguma coisa assim, é porque eu não tenho, alguma coisa está faltando ali. Porque eu sou de Deus e eu quero terminar meus dias representando bem a Deus. E mais do que você, que não tem intimidade comigo, acreditar que eu sou de Deus, eu não sobreviveria à ideia de ter meu filho ali, de ter o Antes aqui, de ter o chefe que cozinha para mim, ter a Thalita que está ali, de ter o Fer que está ali, ter minhas noras que estão aí, e mais alguns outros que trabalham comigo, a menina que está no estúdio comigo e canta aqui para mim, o Jonatas que edita comigo, eu aqui pregando uma coisa e eles lá sentados, o Anderson aqui no pé do altar, o Murilo ali pensando, nada a ver, nada disso. No altar é uma coisa, quando desce é outra bem diferente. Eu não sobrevivo a isso, eu não dou conta disso. Eu tenho vergonha na cara, eu tenho muita vergonha na cara. Eu não quero isso para a minha vida. Eu nem por muito tempo aceitei estar no altar. Para mim isso não era para mim. Então assim, quando eu almoço, eu sou a Cléo. Quando eu gravo, me reúno para qualquer coisa, eu sou a Cléo. Quando eu venho no altar, eu sou a Cléo. Para mim, ser crente é muito mais do que eu ter uma Bíblia, porque por muito tempo eu conheci muito pouco da Bíblia. Porque a Bíblia leva anos para você conhecer ela bem, e às vezes você vive uma vida e está sempre descobrindo uma coisa nova. Mas eu entendi, ao longo da minha caminhada, que a palavra tinha que existir dentro de mim.
E que eu precisava ter vida com Deus. Eu queria vida com Deus. Eu queria que Deus olhasse para mim sozinha, em qualquer lugar, e pudesse se agradar de mim. Eu não quero que Deus se agrade de mim aqui no altar. Eu venho aqui 3 vezes por semana, fora outro dia que eu venho na semana para orar sobre toda a igreja. Então, 4 vezes na semana, mas 3 vezes na semana, eu estou aqui diante de você. Ali, fora os programas, mas aqui, ao vivo. Então, eu sou de Deus aqui. Porque você precisa acreditar que eu sou de Deus? Não, você não tem que acreditar que eu sou de Deus. Eu tenho que acreditar que eu sou de Deus. Você não, eu. Eu tenho que ser de Deus. Porque senão eu vou estar jogando a minha vida fora. Outro dia parecia que chegar aos 50 anos seria uma coisa tão distante. Agora eu estou tão perto dos 50 anos, e tanta coisa já mudou, e tantas coisas têm mudado, e eu vejo que o tempo vai indo, e eu olho cada vez mais e vejo, eu só tenho uma vida. E o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou vivendo bem a única vida que eu tenho? E se eu fechar os olhos hoje, eu vou para a glória? E se eu viver mais 50 anos, eu vou ter vivido anos gloriosos, ou eu vou ser uma espécie de Terá que viveu 205 anos e não fez nada? E a única decisão que a Bíblia diz que ele tomou, ele não cumpriu, não manteve a decisão. Então, que tipo de vida nós queremos? Ter uma religião? Não, eu não quero uma religião. Ser vista como espiritual? Também não. Eu não quero que ninguém me veja como espiritual. Mas eu vejo que os cristãos se preocupam demais, que todo mundo acredite desesperadamente que eles são espirituais. Por quê? Porque dependem da imagem. O que importa é só isso. Um título, um cargo, a imagem, o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. E o que Deus está vendo? E o que você mesmo sabe? Você contagia as pessoas? Para mim é muito forte o dia que o meu filho disse para mim, a palavra que importa para mim, a opinião que importa para mim é a sua. Por quê? Porque eu vejo Deus em você. Quando eu vejo alguém que trabalha comigo dizer para mim, bispa, se alguém dissesse algo que eu sei, ainda que eu não tivesse visto, que eu não soubesse daquilo, outro dia alguém que trabalha comigo disse isso para mim, eu bateria o pé até o fim. Ela não fez isso. Aquilo me dá uma força e uma responsabilidade. E eu olho e vejo, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Estão vendo Deus? Então é isso. É isso que importa. Não importa eu vir para uma igreja e virar evangélico, eu era macumbeiro, eu era espírita, ou eu era católico, eu era sei lá o que eu era, sei lá. Agora eu sou evangélico. E agora eu quero pregar para todo mundo, eu quero que todo mundo saiba que eu sou evangélico, eu vivo nas redes sociais tentando mostrar para todo mundo o quanto eu sou crente, o quanto isso e aquilo. Aí eu mudo parte, eu derrubo a coluna sagrada de Baal, mas eu continuo persistindo nos pecados de Jeroboão. E importa que as pessoas acreditem que eu sou de Deus. Mas eu estou sendo reprovada. Eu
estou sendo reprovada. Fez o que o Senhor reprova, então ele foi reprovado, porque ele fez algo importante, mas deixou de fazer algo que não era menos importante. E eu fico me perguntando como é que uma pessoa começa e tem uma atitude tão ousada. Porque derrubar a coluna sagrada de Baal foi ousadia demais. A mãe dele era uma adoradora de Baal, alimentava profetas à sua mesa. Os profetas comiam na mesa de Jezabel, os profetas de Baal. E ele foi lá e teve a capacidade de derrubar a coluna sagrada de Baal. Mas persistiu nos pecados de Jeroboão. Quem está entendendo? Você consegue ver? Essa é a sua vida. E quais as escolhas que você tem feito? Você tem feito parte, mas tem deixado coisas que não são menos importantes? Você acha que é menos importante? Isso aqui é menos? Não. Não. E aí, está aí o porquê que muitas pessoas são reprovadas. Ele não tinha a bênção do Senhor. E eu vou continuar lendo para você e você vai ver. Ele não tinha a bênção do Senhor. Ele poderia ter tido a bênção do Senhor na vida dele. Ele teve tudo para fazer totalmente diferente. Já que ele derrubou a coluna sagrada de Baal, derruba também. Tira os pecados de Jeroboão. Faz um limpa. E agrada a Deus. Não, eu faço parte, mas deixo algo tão importante quanto, que tem tanto peso e assim, relevância para Deus, total. Está aqui, ó. No entanto, persistiu. A Bíblia diz que ele persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e deles não se afastou. Será que eu já tomei tantas decisões na minha vida, e agora eu mantenho coisas que vão me levar, vão fazer com que Deus me reprove, e eu insisto em não me afastar de coisas que estão atrasando e me colocando numa condição de reprovado. Deus não pode me abençoar. Deus não pôde ser com Jorão. E ele se encontrou numa situação muito difícil. E se não fosse um homem de Deus junto com ele, ele teria perecido. Então aqui, por isso que eu estou mostrando para você, que aqui a gente aprende muita coisa. Porque olha aqui, ó, ora no 4, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel, que é Jorão. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo o Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. Josafá, você sabe quem é? É aquele, quando os moabitas, meunitas e amonitas se reuniram para ir contra ele, ele clamou o Senhor e viveu aquela glória. Ele era um homem que temia Deus. Então, olha aqui, ó. Também ele, quando estava em apuros, ele enviou uma mensagem para Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado, os teus soldados, e os meus soldados e os teus, os meus cavalos e os teus serão um só exército. Perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os 3 reis, com os reis de Judá e de Edom. Então eram 3 reis.
Ele, o de Israel, o de Judá e o de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. 7 dias de caminhada, indo para essa guerra, a água acabou. Exclamou então o rei de Israel, o Jorão, que já ficava no meio do caminho. E agora, será que o Senhor ajuntou a nós e os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? É muito importante essa pergunta, porque ela revela aquela pessoa que não conhece a Deus. É próprio. Quando uma pessoa toma uma decisão que ela não tem relacionamento com Deus, ela não tem segurança em Deus, e alguma coisa começa a dar errado, ela já tem a culpa dentro dela. É próprio de quem sabe. Deus nos entregou nas mãos de Moabe. Mas por que ele pensou isso? Que Deus poderia entregá-los nas mãos de Moabe? Porque ele sabia que ele tinha feito parte, não tinha feito tudo. A pessoa sabe, se ele derrubou a coluna sagrada de Baal, é porque ele sabia que aquilo era errado. E você vai me dizer que ele não sabia que os pecados de Jeroboão eram errados também? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Você vai me dizer que uma pessoa que está cometendo, tem um espírito mundano, ainda que a casca, a imagem dele seja de espiritual, mas o espírito é mundano, ele não sabe que ele está errado? Claro que ele sabe. Tanto sabe que ele persegue. É mais fácil para ele gastar uma energia danada para mostrar para todo mundo que ele é espiritual, do que ele ser espiritual. Eu não entendo isso. O mesmo trabalho que uma pessoa tem para convencer o mundo que ele é de Deus, por que ele não se torna mesmo de Deus, se relaciona com Deus, paga o preço que tem que pagar em Deus? Porque não quer abrir mão daquilo que é. Não quer. Aí ele vai lá e derruba a coluna sagrada de Baal, mas ele mantém os pecados de Jeroboão, os 2 bezerros de ouro. Ele mantém. Aí quando ele se encontra numa situação difícil, ele já pensa o pior de Deus. Por quê? Porque como lá dentro ele não tem segurança nenhuma na relação dele com Deus, ele sabe que ele não está agradando a Deus, então ele não crê que Deus pode ser com ele. Imediatamente ele pensa, eu estou no erro. Então Deus está me entregando nas mãos do rei de Moabe. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? É isso que acontece com a pessoa. Ele foi o primeiro a dizer, quando a água acabou, o pensamento, o argumento dele foi imediato. Deus nos juntou para nos entregar nas mãos de Moabe. Quando a pessoa se encontra num problema e ela está distante de Deus, ela já tem esse pensamento de Deus. Deus está me castigando. A bênção de Deus não está na minha vida. E porque ele sabe que ele está errado, ele já pensa, Deus está me colocando nas mãos de Moabe. Deus não vai ser comigo. A própria frase que ele liberou aqui revela um homem que sabia muito bem que Deus não podia ser com ele. E ele media Deus por ele mesmo. Como ele fazia só metade, ele não fazia o que tinha que fazer, então Deus não seria com ele. Deus também é assim. Deus vai me entregar nas mãos de Moabe. Agora, olha a diferença do homem de Deus. Ele falou isso, né? Olha o que Josafá respondeu no 11. Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Quer dizer, ele não aceitou aquilo. O Senhor nos uniu os 3 reis para nos entregar, nos uniu para nos entregar nas mãos de Moabe. Ele disse, não tem um profeta para a gente consultar, nós precisamos consultar o Senhor. Não vamos sofrer por antecipação, vamos consultar Deus. Nós precisamos consultar Deus. A diferença, eu não creio nisso.
Eu preciso consultar Deus. Cadê? Vamos consultar Deus. Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Por quê? Porque ele sabia de Elias. Ele sabia muito bem quem tinha sido Elias, ele sabia muito bem a fama de Eliseu já tinha corrido, quer dizer, é um homem de Deus, a palavra do Senhor está com ele. Ele é um homem de Deus. Se ele falar, é Deus falando. Imediatamente ele disse: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, para Jorão: não tenho que ver, nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu. Quando Eliseu viu Jorão, ele disse: o que você está fazendo aqui? Vá consultar os deuses dos seus pais, os profetas dos seus pais. Não tem nada a ver com você. Por quê? Porque apesar dele ter derrubado a coluna sagrada de Baal, ele sabia que ele ainda estava corrompendo o povo com os bezerros de ouro. E como ele era o profeta, um homem que lutava pelo reino de Deus, pelas almas, naturalmente, só a gente, quando você passa a lutar pelas almas e sabe o valor de uma alma, e o quanto não é nada fácil ganhar uma alma e levá-la a se estabelecer no Senhor, quando ela é muito doído. É muito doído. Então eu imagino ele numa nação totalmente corrompida, e o quanto Elias sofreu com aquilo, o quanto Eliseu sofria com aquilo, vendo o povo se corrompendo. E quem era o canal dessa corrupção? Jorão. Jorão estava mantendo aquilo. Mas ele insistiu. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ele tornou a insistir nisso. Ele insistiu com Eliseu porque Deus tinha unido os 3 para entregar nas mãos de Moabe. Quer dizer, algo que só estava na cabeça dele em função da visão que ele tinha de Deus. E por que ele tinha aquela visão de Deus? Que Deus não podia ser, que Deus tinha armado algo para eles. Porque ele não tinha relacionamento com Deus. Quando você não tem relacionamento com Deus, você vai pensar de tudo, ainda mais quando você lá dentro tem uma insegurança danada, que você não está no lugar que você deveria estar. Mas Deus não era como Jorão, Deus não é. Então Eliseu disse: juro pelo nome, olha que coisa linda isso aqui, ó. Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, nem pelo rei de Israel, nem pelo rei de Edom, quer dizer, nem Jorão e nem o rei de Edom, é por respeito a quem? Josafá, o rei de Judá. Eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Agora aqui tem uma parte muito importante. O Eliseu falava, Deus falava por Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. E ele disse: por causa de Josafá. Josafá tem vida com Deus, Josafá adora a Deus, Josafá tem relacionamento com Deus, Josafá é um outro tipo de gente, é crente de verdade. E por causa de Josafá, é que eu vou entregar uma palavra, por causa do Josafá. Porque aqui, ó, o Deus a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você. É por causa de Josafá. Eu vou esquecer você, esquecer o rei de Edom, e por causa de Josafá. Então, olha só que coisa forte. Isso aqui eu falei esses dias e eu vou repetir. O que é a oração de um justo, é poderosa e eficaz. Quando uma pessoa assume a posição de coluna em casa, toda aquela casa é abençoada. Quando uma pessoa tem vida com Deus, o Jorão não tinha, o rei de Edom não tinha, mas Josafá tinha. Josafá tinha. E por causa, eu vou continuar lendo, você vai ver que por causa de Josafá,
Eles viveram uma das vitórias mais lindas. Eles viveram um grande milagre. Então, quando alguém assume a posição em casa, quando uma pessoa decide ser a coluna, ser aquele justo que ora, que defende a família, Deus entra em ação em favor dessa família. Então, às vezes eu vejo gente questionando, o meu marido, e a minha esposa, não sei quem. Escuta, coloca a família nas mãos de Deus, seja um bom exemplo, e agora vá a Deus. Pois aqui nós estamos falando de um exército, de 3 reis com seus exércitos, e só um temia a Deus, os outros 2 não. E por causa desse um, Deus deu uma vitória estrondosa. Era só um. Só um temia a Deus. Só um tinha relacionamento com Deus. Então, quando um é crente de verdade, se diferencia, tem uma postura de verdade, é coluna. Deus é capaz de mudar situações assim radicalmente. Ele muda por causa daquele um. Por causa daquele um. Então, assim, isso para mim é muito forte, porque eu lido com pessoas, você sabe, e o que a gente mais ouve é a pessoa chegar e apresentar os problemas dela, e assim, sempre a culpa é de alguém. Ela não tem vitória porque esse meu marido, essa minha esposa, esse meu filho, lá no meu trabalho, o meu chefe, lá não sei o quê. E eu estou acostumada a ver como aqui. Se você for esse instrumento de bênção na sua empresa, Deus vai abençoar aquela empresa por sua causa. Deus vai abençoar essa família por sua causa. Deus vai abençoar o seu trabalho por sua causa. Deus vai abençoar. Outras pessoas serão beneficiadas por sua causa. A bênção vem para a sua vida e outros, quem tiver ao redor, vai sendo beneficiado por sua causa. Ninguém está fazendo o que tem que fazer, faça você. Josafá não vivia esse tipo de fé em cima do muro. Faz parte, não faz isso. Josafá tinha vida com Deus. Josafá dependia de Deus. Josafá tinha sede por Deus. Você vê que ele tinha. Tanto que aqui ele estava cercado, ladeado de homens que não temiam Deus. Mas ele temia Deus. E o profeta, e Eliseu era um homem direto, você sabe disso, quando nós vemos. O Eliseu não tinha meias palavras, o que ele tinha que falar, ele era direto, um homem muito firme. Ele já olhou para Jorão e ele falou, enfrentou o rei, que era o rei de Israel, e disse, nem olharia para você, rapaz, se não fosse Josafá, mas por causa do homem de Deus, Josafá, as coisas serão diferentes. Você está vendo? Por causa de um, Deus pode fazer tudo ser diferente, por causa de um. Então você vê que nós falamos e nós chegamos sempre no mesmo ponto. Aconteça o que for, aí está a resposta para tudo. Você ter vida com Deus. Porque quando você realmente tem vida com Deus, ainda que você esteja rodeado de gente ímpia, tem Jorão de cá, tem Edom de cá, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Lá na empresa, tem gente terrível de cá, tem gente terrível de lá, mas você é o justo? Você teme mesmo a Deus? As coisas vão ser diferentes por amor a você. Lá na sua casa, você está rodeado de ímpio, por sua causa, você teme a Deus, as coisas vão ser diferentes. Por isso que a gente tem que ter uma postura firme, você tem que saber o que Deus quer de você e tem que dar a Deus, você tem que saber quem você é em Deus e ficar lá. Ninguém quis fazer
Jorão não quis, Jorão só fez pela metade, Edom não queria saber de nada, mas Josafá queria. Tanto que quando o profeta olhou para ele e disse, por amor, está aqui, ó, por amor a Josafá, por respeito a Josafá. Olha o Eliseu falou o que quis para Jorão, mas com Josafá, por respeito a Josafá, porque eu nem olharia para você. O que você está fazendo aqui? Vá pedir ajuda para os profetas dos seus pais. Vai lá, meu filho, vá pedir ajuda para os profetas dos teus pais. E se não fosse por respeito, aí é outra coisa. Homem de Deus, você tem respeito. Você trata diferente. Então aqui você vê, quem é de Deus de verdade, é tratado de forma diferente. Por isso que eu falo que direto eu falo isso, eu falo internamente, quando você começa a ver que um pastor, nada frutifica na vida daquele pastor, um obreiro, nada frutifica na vida daquele obreiro, a primeira coisa que eu falo é, vá ver, isso é coração. Porque eu conheço a Deus. Deus abençoa a vida das pessoas. E quando tudo dá errado, nada frutifica nas mãos daquela pessoa, você pode saber, tem um problema no coração, tem algo errado lá. Porque a falha nunca está em Deus. Mas é certo. Não precisa de muito. Não precisa de muito. Não demora. Está lá. Fica revelado. Tem algo errado com aquela pessoa. É assim. Você coloca, tem obreiro que você coloca, tudo que você coloca na mão dele, não frutifica. Tem obreiro que tudo que você coloca na mão dele, frutifica. Não importa a área, não importa o quê. Ele é bem sucedido. E você observa a vida daquele obreiro, ele tem vida com Deus. Aquele obreiro que nada vai na vida dele, você chega um pouco mais perto, você vê, ele é um carnal, ele não tem vida com Deus. A mesma coisa com o pastor. A igreja, ele põe ele na igreja, você pode trocar ele de igreja, você pode botar outro setor na mão dele, não vai. Quando você traz ele para perto, começa a observar ele, você vê que ele é um carnal. Ele é carnal, não vai. Não anda. Você sabe por quê? Porque quando Deus está na vida de uma pessoa, tudo rende, frutifica, as coisas andam. É impossível não frutificar. Quando não frutifica, tem algo muito errado. Ainda que ele mostre uma coisa, ele encene muito bem, lá dentro. Ele vai se trair a qualquer momento. Tem algo errado, não mudou. O espírito não mudou. O espírito não mudou. E às vezes tudo que ele faz é lutar como Saul. Só importa manter aquele cargo, manter aquela posição, manter aquele título. É só isso que ele persegue. Você vê nitidamente, ele não está preocupado em ter relação com Deus. Ele só está com medo de perder a posição. Só isso. Então assim, Josafá tinha vida com Deus. E quando uma pessoa tem vida com Deus, ela é tratada de forma diferente pelo mundo espiritual. Por respeito a Josafá. O mundo espiritual tem respeito por aquela pessoa. Mas vai ver como é que o mundo espiritual, que o Eliseu representava, o mundo espiritual ali, tratou o Jorão. Como é que ele tratou o Jorão? Vamos lembrar? O que você está fazendo aqui? Vai procurar os deuses, os profetas dos teus pais? Eu juro pelo nome do Senhor, que se não fosse por respeito a Josafá, eu nem olharia para você. Jorão foi tratado como um nada, e ele era rei. Josafá, por respeito a Josafá, eu vou buscar Deus por vocês. Isso não mexe com você? Isso não te ensina? Porque eu fico meditando, e assim, isso mexe demais comigo.
A palavra de Deus, ela é estrondosa. Quem não aprende com ela, porque isso aqui não tem. Está aqui, você está ouvindo. Então, quando você vê uma pessoa que nitidamente não tem bênção, o mundo espiritual não a trata com respeito, como é tratado aquele que é o Josafá. O Jorão foi tratado. Vá procurar os profetas dos teus pais. Eu não tenho nada que olhar para você. Mas por respeito ao rei Josafá. Porque eu respeito o rei Josafá. E por que ele respeitava? Porque se o rei Josafá não fosse Deus, ele diria, vocês são tudo farinha do mesmo saco. O que vocês estão fazendo aqui? Siga o caminho de vocês. Pode acreditar, ué. O Naamã, o poderoso capitão da Síria, comandante da Síria, chegou lá, cheio de pompas e tal. O Eliseu só manda ele se lavar no Jordão. E o homem quase perdeu a bênção, de tanto arrogância, porque ele não esperava, estava acostumado com todo mundo colocando tapete vermelho para ele, o Eliseu não fazia graça. Ele era um homem de Deus, um homem que sabia o que ele tinha que fazer, pronto. Manda ele se lavar no Jordão, o que ele quer é a cura, ele não precisa de bajulação, ele precisa de cura, vai lá se lavar que ele vai ser curado. Não bajulou não, e aqui, ele não bajulou nem um pouco, o rei de Israel. Outro, Jorão, rei, excelência, majestade, até os teus gases são perfumados. Porque bucha-saco é uma coisa triste, né? Até teus gases cheiram bem. Por respeito ao homem de Deus, a Josafá, porque quem é de Deus aqui é só ele. E você vê, ele tinha de cada lado um rei ímpio, reprovados por Deus. Mas ele era aprovado. E por causa daquele, aprovado por Deus, que temia Deus e tinha uma relação diferente com Deus, todos os outros viveram um milagre. Vamos continuar. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Eu gosto disso também. Ele procurou trazer um ambiente, naquele momento, traga o arpista, porque quer dizer, eu não vou buscar Deus de qualquer maneira. Isso me ensina. Não é de qualquer jeito. Eu quero reverência. Eu quero um ambiente propício para isso. E ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, covas, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas eu amo isso aqui, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão, e foi liberando tudo que ia acontecer. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, como o homem de Deus tinha falado, na hora do sacrifício, no momento da oração da manhã, a água veio descendo de forma inexplicável da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas do mais jovem ao mais velho foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas, presta atenção, que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então deram a guerra como ganha já. Então gritaram, é sangue, os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, que só tem que saquear. Maravilha, Moabe. Vamos lá, ao saque.
Vamos terminar essa leitura e eu falo. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Não esperavam por essa. Entraram no território de Moabe e o arrasaram, como o homem de Deus havia dito. Destruíram as cidades e quando passavam por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera, só que Haresete ficou com as pedras no lugar, mas homens armados de atiradeira a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, ao tanto que esse homem era endiabrado, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem. Olha que ele já tinha reunido do mais jovem ao mais velho, botou todo mundo na guerra. Quando ele viu que estava fracassando, pegou mais 700 homens armados de espadas para forçar a passagem para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. E olha que o rei de Edom nem tinha bênção, mas por causa de Josafá tinha bênção. Então pegou o seu próprio filho, olha aqui, que homem louco. Pegou o seu próprio filho, o filho mais velho, o primogênito, o que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Quando ele viu que estava perdendo, ele pegou o filho e sacrificou no muro da cidade o filho para o deus Quemos dele, para ver se o deus dele socorria ali naquele momento. Isso trouxe grande ira contra Israel. Israel ficou mais irado com aquilo, de modo que eles se retiraram e voltaram para a sua própria terra, e Deus deu aquela grande vitória. Então, vamos ver isso aqui, que coisa forte. Ele disse, o homem de Deus, por causa de Josafá, profetizou, liberou uma palavra. Amanhã vocês não vão ver nem vento nem chuva. Está aqui. Cavem poços, porque vocês não vão ver vento nem chuva. Quer dizer, de forma inexplicável, vocês vão ter toda a água que vocês precisam para beber amanhã. Logo pela manhã. Isso me chama a atenção, porque aqui você vê o homem e Deus trabalhando em conjunto. Primeiro o homem teve que cavar. Depois, Deus operou o milagre. Primeiro o homem teve que cavar. Deus deu uma direção. Quantas vezes Deus dá direção para nós? E achamos que é bobagem ou não fazemos? Quando Deus tem falado, Deus vem falando sobre afie a sua ferramenta, afine o seu instrumento. Faça a sua parte. Se prepara para viver o milagre. Mas um grande número de pessoas não se preparam para viver os milagres. Não é falta de Deus direcionar. Não é falta. Não é falta do Senhor vir e falar. A palavra vem e fala, se prepara para viver o milagre. Cava as cisternas, cava os poços. Faça a sua parte. O que você não pode fazer, Deus vai fazer. Tem uma história sobre um lenhador que estava tentando serrar uma árvore com um serrote cego. E aí chegou alguém e disse assim para ele, escuta, você não está chegando a lugar nenhum com esse serrote cego. Vá afiar esse serrote para que você tenha um resultado disso. Ele disse, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para afiar o serrote. Eu não tenho tempo, está perdendo tempo com o serrote cego e eu não tenho tempo para afiar o serrote. Você pode tocar, pergunte os músicos, você pode tocar maravilhosamente bem. Se eu perguntar para o seu Geraldo, ele toca bem o baixo, ele toca bem a guitarra, mas se tiver desafinado, ele pode tocar muito bem, que não vai ficar bom. Não é, seu Geraldo? É ou não é? Tem que estar afinado. Aí você diz assim, eu não tenho tempo para afinar o instrumento. Você pode tocar muito bem, mas seu instrumento está desafinado. Isso significa que o tempo que você usa para afinar o instrumento, para afiar a ferramenta de trabalho, não é
tempo perdido é tempo ganho. O tempo que você usa para buscar Deus, quando você dá prioridade a Deus, é o tempo ganho. Quando uma pessoa não vem para a igreja, ela acha, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Aos seus ele dá enquanto dorme, vá para o Salmo. Se estivesse buscando a Deus, em menos esforço, estaria sendo demandado e mais resultado. Mas a pessoa não busca Deus. Mas ela é um profissional, uma profissional, atua numa área e não entende bem da área que atua. Como outro dia eu preguei aqui sobre ser um perito no que faz. Então assim, quantas vezes Deus nos manda preparar para viver um milagre? Você já cavou as covas? Porque a primeira coisa que o homem de Deus disse, cavem cisternas, cavem covas. Porque vocês não vão ver vento nem chuva, mas vocês vão ver a água que vocês precisam. Quer dizer, qual é o seu papel aqui? Ouvir o que Deus falou e se preparar para viver um milagre. Você tem se preparado para viver seus milagres? Você tem dado condições para Deus se manifestar na sua vida? Você pode dizer que seu instrumento está afinado e que as suas ferramentas estão afiadas? Você pode dizer que tudo que diz respeito a você, a sua parte, está feito? Agora, está tudo pronto, está cavado, você já cavou, está tudo pronto, é só viver. A qualquer momento Deus vai te mandar um milagre, você já está pronto. Você tem se preparado para viver um milagre? Porque eu vejo gente que está aí, eu estou esperando do Senhor, eu estou esperando do Senhor. Você se preparou para viver? Você se preparou para viver um milagre? Porque assim, a primeira coisa que foi dito, quando foram buscar ajuda no homem de Deus, que representava Deus ali, faça isso. E Deus vai dar o suprimento. Aquilo era uma vitória de emergência, era água, eles precisavam de, sabe, aquele socorro imediato, rápido. Nós precisamos de água, não tem. Então, era algo que eles precisavam de socorro rápido. Aquela vitória que era urgente, Senhor, tem que ser agora. Então, vai lá, cava, e Deus vai mandar, Ele vai suprir isso aí. E aí eu gosto do que Deus disse por intermédio de Eliseu, mas para o Senhor isso é pouco. Porque Deus sempre faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. A obra de Deus é completa. Deus não começa a obra e para no meio do caminho. Tudo que Deus começa, Ele termina. Quem começou a boa obra terminará. Quando você vai a Deus e confia em Deus, Deus faz uma obra completa. Ele não faz qualquer coisa, Ele não faz mais ou menos, Ele faz obra completa. Completa. Pois foi exatamente isso, eles se prepararam para viver o milagre, cavaram as covas, quando amanheceu o dia, inexplicavelmente a água estava descendo. E o que Deus está dizendo isso para você? Está falando isso para você? Isso era um milagre, era algo urgente que eles precisavam. E o que aconteceu? Eles fizeram a parte deles, e Deus fez a dele com perfeição. Então talvez você está aqui hoje, e diz, meu Deus, eu também preciso de algo urgente. É como água, não dá mais para ficar nem um dia. Nós estamos com sede, nós precisamos, os animais estão com sede, nós estamos com sede. Não dá para prosseguir, nós precisamos de água. Quer dizer, é algo urgente. Você está vendo? Você faz a sua parte. Imediatamente Deus faz a dele e não deixa faltar nada. Não deixa faltar nada. Nada. Aí, como o Senhor disse, vocês vão devastar com a terra de Moabe. Vocês vão devastar com a terra de Moabe. Para o Senhor é pouco. Deus vai entregar, vai dar a vocês a necessidade do momento. E vai assim, vai entregar Moabe nas mãos de vocês. E vocês vão derrotá-los na terra deles. Vai devastar com a terra deles. E aí,
Eles cavaram aquelas cisternas, estavam cheias de água, todos aqueles poços cheios de água, porque o Senhor mandou. Os animais tiveram água para beber. Todo mundo bebeu. E agora chega o Messa, o Moabita, com seu exército enorme. E a luz, olha como Deus faz. Ele confunde o inimigo. Eu amo essas coisas. Se a gente contar isso, parece que não é verdade. E a palavra de Deus deixa cada coisa assim, que nos fascina, porque mostra que Deus pode fazer, assim, o sobrenatural, o impossível. Eles olharam, o sol bateu na água, e o reflexo do sol na água deu a impressão de que a água estava vermelha. Você está entendendo isso? Você já viu o reflexo do sol na água e dá aquela ideia de que ela está avermelhada? Você não pensou que aquilo era uma matança, era sangue, né? Pois um rei tão experiente como Messa achou que os 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, tinham guerreado entre si, e aquilo tinha acontecido uma matança terrível, e era sangue para todo lado. Ele acreditou, ele viu, e achou que era isso. Imediatamente ele cantou vitória. O Senhor confundiu o inimigo, olha como ele faz. O inimigo foi tinindo, pois se confundiu, gritou vitória, vamos ao saque. E essa de vamos ao saque, você imagina, eu estou com adrenalina para guerrear. Eu estou pronto para a guerra. Agora eu acredito que eu só tenho que saquear. Baixa. O espírito é outro. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele acreditou que não tinha mais nada, era só saquear e ir embora. Entrou já com a espada no chão, no acampamento de Israel. Quando entrou, todo mundo estava lá e partiu para cima deles. Ele não esperava, porque para eles já tinham guerreado entre eles. Eu fico encantada, dá até vontade de estar lá para ver. Às vezes eu estou estudando a palavra de verdade. Eu me vejo lá, eu começo a entrar na história, sabe? E fico imaginando a reação. Foram lá, vamos ao saque. Está tudo bem. Entra lá, tem 3 exércitos, reis, armados até os dentes com a bênção de Deus, partiram para cima dele, derrotaram, ele saiu correndo, tentou levantar mais 700 homens, contra Edom fracassou também. Israel partiu para cima, ele no desespero, pegou o filho para ver se o Deus dele socorria ele, matou o filho dele, diante de todo mundo ofereceu ao Deus Quemos para ver que se aquele Deus socorria ele naquela hora, não virou nada. Aí que Israel ficou, pelo sacrifício, a maldade dele com o filho, Israel ficou mais violento ainda, partiu para cima dele, devastou com o país dele, devastou com Moabe, todos os campos frutíferos, as árvores frutíferas, os campos que estavam sendo cultivados, as fontes, do jeito que Eliseu havia profetizado. Israel tampou, fechou as fontes, acabou com o cultivo, devastou. Além de ter devastado com o exército, devastou com a terra de Moabe. E ele fugiu derrotado, teve que reconstruir o país, e por causa do amor de Deus para com Josafá, Deus deu aquela vitória imensa para todos eles, derrotou o inimigo, e assim, saíram de lá cheios de vitórias e de milagres, e tudo que Deus havia falado que ia acontecer, aconteceu. Então Deus está mandando uma palavra de vitória para você, e está dizendo exatamente isso, toda uma instrução para finalizar aqui. Deus está dizendo exatamente, se eu pudesse ser com você, ele foi com Josafá, porque Josafá tinha vida com Deus. E o que Deus fez? Deu uma vitória completa. O que Deus está dizendo para você?
Você precisa de uma vitória, de um socorro urgente. Ele vai te socorrer, igual socorreu eles. A palavra está dizendo isso. Cava, faz a sua parte. Cava cisternas. Você não vai ver vento nem chuva. Quer dizer, aquilo que seria o normal acontecer para você ter água num lugar daquele seria chover. Talvez o que você pensa que teria que acontecer isso para poder ter isso, Deus faz de forma completamente inusitada. Ele surpreende a gente. Mas eu preciso fazer a minha parte, eu preciso cavar as cisternas, eu preciso me preparar para viver o milagre. O que é que Deus mandou você fazer? O que representa escavar a cova? As covas para encher de água para viver esse milagre. O que representa ir lá? É uma atitude. Cavar, eu abrir buracos, é uma atitude. Qual é a atitude que Deus está esperando de você? Para operar esse milagre na sua vida? Ele está falando de uma atitude. Eles precisaram tomar uma atitude ali. Cavar, foi mandado fazer. E o que eles não podiam fazer? Deus fez. E qual foi a obra? O inimigo foi confundido, Deus está dizendo. O inimigo vai ser confundido, toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Seja lá o que for que se levantou contra você, não vai prosperar. Seja lá o que estão falando contra você, não vai prosperar. Nada disso vai prosperar. Moabe, já foi decretada a derrota de Moabe. Messa já foi derrotado. Ele pode sacrificar o filho no muro, que o Deus dele não vai poder livrá-lo das mãos do Todo-Poderoso. Quando Deus é com uma pessoa, não há poder na face da terra que tenha essa capacidade de enfrentar o Todo-Poderoso. Não tem. Não tem poder, nem na terra, nem debaixo da terra, e como diz a Bíblia, nem no céu. Quer dizer, nenhum poder é maior do que o do Senhor. Nenhum. Ainda que um anjo, como disse Paulo, venha diante de você e fale uma outra coisa. Então isso significa que nenhum poder, nem anjo, e a Bíblia fala isso, nem anjos, nem demônios, nem homens, como eu vejo muitas vezes, pessoas que têm medo do homem, que recuam diante do homem, que estremecem diante do homem. É impressionante que alguns anos atrás eu li sobre isso e descobri que um dos maiores medos que as pessoas têm, tem vários medos, e esse está entre os que as pessoas mais têm, é medo do homem. Medo de ameaças de pessoas, medo de enfrentar pessoas, medo de falar com pessoas, medo. E Deus não te chamou para viver assim. Então você não tem que ter medo do diabo. Não tem que ter medo do homem. De nenhum poder. Você precisa reverenciar Deus. Porque quando Deus é com uma pessoa, Ele sacrificou o filho mais velho dele, ao Deus dele, para que o Deus dele recebesse o sacrifício do filho, e viesse em socorro, e socorresse ele, e derrotasse aqueles 3 reis, pois ele saiu envergonhado, e a terra dele toda foi devastada, por aqueles 3 exércitos, porque o Senhor havia liberado essa palavra pelo homem de Deus, e tudo que Deus fala, Ele cumpre, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Você precisa aprender a confiar em Deus, porque tem muita gente que, apesar de já ter ouvido diversas vezes a palavra de Deus, promessas de Deus, não confia. Foi dito pelo homem de Deus: cavem cisternas, porque vocês não vão ver nem água, nem chuva, nem vento, mas aqui vai ficar cheio de água. Aconteceu logo pela manhã,
E foi dito, vocês vão devastar com a terra deles. Está aqui, coisa mais linda isso aqui. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Pois exatamente o que foi dito se cumpriu. Está aqui, ó. No dia seguinte, antes, foi dito isso aqui, ó. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Então Deus está dizendo que não só Ele vai socorrer algo urgente que você tem, mas Ele vai entregar vitórias muito maiores nas suas mãos, muito mais complexas nas suas mãos. É isso que Ele está dizendo. E você tem que aprender a confiar na palavra de Deus, porque isso é muito forte. Deus fala e Ele cumpre. Ele vai te socorrer em algo que você precisa de imediato. E ainda vai completar a obra. Porque é pouco para o Senhor só resolver algo que você tem de urgência. Ele vai fazer a obra por completo. Ele vai entregar Moabe nas suas mãos. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo na direção de Edom e alagou a região. Já se cumpriu essa parte. No mais, está aqui, ó. 25, destruíram as cidades. E quando passaram por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes, derrubaram toda a árvore frutífera. Só aqui Hazerote ficou com as pedras no lugar, mas também há homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Tudo que o homem de Deus havia dito. O milagre, o socorro imediato, vocês vão viver e vocês vão vencer Moabe e vai destruir com a terra deles. Está aqui, ó. Tudo foi destruído. Ele invocou, ofereceu o filho mais velho em sacrifício pelo Deus dele, achando que o Deus dele podia enfrentar o nosso Deus. Ninguém pode enfrentar o nosso Deus. Não tem rei, não tem poder, não tem autoridade na face da terra que tem o poder de enfrentar o nosso Deus. Operando Deus, ninguém pode impedir. Se Deus é por uma pessoa, ninguém pode ser contra ela. Quando Deus opera, quando Ele dá uma ordem, ninguém pode invalidar. Quando Ele determina algo, ninguém pode invalidar. Não tem poder, não tem diabo, não tem anjo, não tem homem. E você precisa aprender a confiar nesse Deus. Por amor de um homem, pela fé de um homem, Ele fez uma obra estrondosa, derrotou o inimigo deu guinadas, pegou do mais novo ao mais velho, foi derrotado, pegou mais 700 homens, foi derrotado, matou o filho, ofereceu para o Deus dele, foi derrotado, porque Deus havia liberado uma palavra pelo homem de Deus. Ele havia dito, eu vou dar a obra completa, eu vou dar a vitória completa. E é o que Ele está dizendo para você hoje, eu vou te dar vitória completa. Obrigada, Deus. Vitória completa. E eu creio na palavra de Deus. Vitória completa. Não é só socorro imediato de alguma situação. Ele vai fazer a obra por completo. É pouco só socorrer algo que é urgente. Ele vai fazer a obra por completo. E ainda que o inimigo dê guinadas, buscando ajuda de todas as maneiras aos seus deuses e a sei lá o que, Deus já determinou a vitória. Ele pode dar guinadas, não vai mudar nada. Ele pode levantar, ele pode assar, fritar, cozinhar, não vai mudar nada. Quando Deus diz, a vitória é sua, fim, acabou. Isso tem que entrar no seu espírito, porque eu tenho aprendido a viver desse jeito. Eu confio no que, quando Deus libera uma palavra, eu tomo posse com a força da minha vida, porque eu sei, Deus não mente, Deus não falha. Coloquem-se de pé. E nesse momento eu quero que você levante as suas mãos para o céu. E que você, com o seu coração em Deus, o seu coração
rasgado, dominado por uma certeza absoluta. Eu quero que você fale com Deus com certeza, com convicção, com uma confiança absoluta. Deus não vai só te socorrer em algo urgente, Ele vai dar a obra completa. Ele vai fazer, porque Ele disse: ainda é pouco, ainda é pouco. Só socorrer a questão da água é pouco. Eu vou fazer a obra por completo. Aquele que começou a boa obra terminará. Não se desespere, não se abata, não tema, apenas confie em Deus, se relacione com Ele. Se você já começou, já derrubou a coluna sagrada de Baal, tira os pecados de Jeroboão do seu caminho, faça Deus ser com você. Se Deus mandou você ter uma atitude, tomar uma atitude, toma atitude. Eu não sei, para eles era cavar as covas, eu não sei qual é a sua. Vai lá e faz, se prepara para viver o milagre. Se prepara para viver a glória de Deus. Se prepara para viver o poder de Deus na sua vida. Porque Deus vai fazer. Faça a sua parte, porque Deus não vai falhar com a dele. E pode ir, enfrenta. Deus vai confundir o inimigo. O inimigo vai ser confundido. Ele vai ser derrotado. E ainda que ele faça assim, faça ele o que quiser. Uma vez que foi liberada a palavra de Deus, ela não volta atrás. Ele não volta atrás naquilo que ele falou. Quando Deus diz: eu já entreguei Moabe nas suas mãos, eu já entreguei Moabe nas suas mãos. Você ouviu? Se Deus está dizendo para você que Ele entregou Moabe nas suas mãos, Ele está dizendo: eu entreguei Moabe nas suas mãos. Se Ele está dizendo que Ele vai te socorrer nessa urgência, nessa questão urgente, Ele vai te socorrer. Você não precisa temer. Mas Ele está dizendo: isso ainda é pouco. Você não fica feliz em ouvir? Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Eu vou falar de novo, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Se socorrer nessa questão emergencial é pouco. Eu vou entregar Moabe. Eu vou entregar Moabe nas suas mãos. O rei Messa será derrotado. Foram confundidos. Tentaram de todas as maneiras. E tudo foi em vão. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. E toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Deus te trouxe aqui para afirmar o que Ele falou ontem. E você tem que se agarrar à palavra. Ele vai te socorrer nas questões emergenciais. E Ele vai entregar todas aquelas vitórias que hoje parecem tão difíceis, impossíveis, distantes. Ele vai fazer uma obra completa na sua vida, porque Ele está dizendo: para o Senhor ainda é pouco. Eu não começo a obra e paro no meio do caminho. Eu faço uma obra completa. Deus vai fazer a obra completa na sua vida. Então levante-se com toda a força e confiança. Levante a sua mão ao céu e mostra tudo para Deus. E é momento de você fazer a mesma oração que Jesus falou: eu sei que sempre me ouves. Pai, eu te agradeço porque me ouviu. E eu sei que sempre me ouves. Pai, eu agradeço porque me ouviu. E eu sei que sempre me ouves. Pai, eu agradeço porque me ouviu. E eu sei que sempre me ouves. Mostra para Deus. Porque Deus está do seu lado, está com você. Está entregando uma palavra poderosa. Pega ela. Creia. A vitória é sua. Por respeito a Josafá, o homem de Deus. Então, se você é esse Josafá, você é o Josafá, por respeito a você, Deus vai fazer essa obra incrível na sua vida, na sua casa. Toma posse. Vai tomando posse. Toma posse de tudo agora. Vamos, acredita.
na palavra que foi liberada. Toma posse de todas essas situações definidas, liberadas, solucionadas, concluídas, todas definidas para a glória do nome do Senhor. Mostra para Deus agora a sua confiança. Diga: Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu creio no Senhor. Deus, eu saio daqui dominado por essa mensagem, movido por ela, e eu sei que o Senhor já me deu a vitória. Eu sei que eu saio abençoado. Eu sei que nada pode me deter. Eu sei que o milagre está nas minhas mãos. Aleluia! Aleluia! Vamos! Pai, eu agradeço porque já me ouviu, e eu sei que sempre me ouves. Pai, eu agradeço porque me ouviu. Eu sei que sempre me ouves. Eu sei. Vamos, esqueça de tudo e mostra para Deus. Pai, eu creio nessa vitória, nesse livramento, nesse socorro. Eu creio, Deus, na definição da minha vida. Eu creio nessa porta aberta. Eu creio, Senhor, que essa situação já foi mudada. Eu creio, Senhor, que isso que se levantou já caiu por terra. Eu não sei o que está no seu caminho, mas isso já caiu por terra. Deus está dizendo para você: pode confiar, não tenha medo disso. Tem rumores, tem ameaças. Rumores, ameaças, são apenas rumores, são apenas ameaças. Deus está com você. Aleluia, aleluia. Levante-se com força. Levante-se com força. Levante-se com força e vá mostrando para Deus. Está aqui, Senhor. Rasga o seu coração diante dele. O Senhor vai respondendo à igreja. Vai respondendo a oração de cada um agora. Vai mudando o quadro da vida de cada um. Senhor, vai dando as vitórias. Vai fortalecendo, vai levantando. Levanta, meu Deus. Materializa as vitórias, os livramentos. Socorre a igreja. Traga à existência o que não existe. Muda o rumo dessa vida. Livra do mal. Livra, Senhor, essas ameaças que caiam por terra. Esses rumores que desapareçam. Essas barreiras que caiam. Essa força demoníaca seja derrotada em nome de Jesus. Eu profetizo: receba a sua resposta, o seu livramento. Receba os seus milagres. Receba agora. Vai recebendo. Vai recebendo. Eu não sei o que você precisa. É do emprego, é da dívida paga, da salvação, uma vitória judicial. Eu não sei. Um problema familiar, um problema de saúde. Eu não sei. Uma injustiça, uma amarração. Levante-se. A vitória é sua. Deus está dizendo: você não vai ver vento nem chuva, mas esse vale vai ser encharcado de água. Cava a fonte. Cava a fonte. Cava cisternas. Cava cisternas. Você não vai ver. Você não vai ver. Você não vai ver. Você não vai ver nem chuva, nem vento, mas você vai ver um milagre. E por mais forte que seja Moabe, já foi determinado, decretado a derrota de Moabe. Esse inimigo pode ser grande, mas Deus já disse para você: ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma tamanha de uma injustiça, pode ser uma trava no seu financeiro. Eu não sei, não importa. Cada um tem suas questões, mas Deus é o mesmo, e não há problema que Ele não possa solucionar.
E a palavra para você é que Ele vai socorrer você numa questão urgente, mas isso ainda é pouco para Ele. Ele vai te dar vitória em todas as outras questões que parecem tão complexas e impossíveis. Você já venceu Moabe. Segura. Creia com a força da sua vida. Porque é impossível não acontecer. Quando Deus libera uma palavra, aqui tem alguém que recebe e segura com a força tão grande. Eu sei quando Deus está falando algo que vem para mudar o rumo da gente. E eu vi Deus ontem fazendo isso, desde sábado, falando comigo a me dar a palavra de domingo. E ontem, quando eu estava estudando, que eu ainda estudei essa palavra ontem, e trabalhando nela, eu pude receber essa direção para entregar para você nessa segunda-feira. Pega tudo que você ouviu aqui, coloque em prática na sua vida, e não tem como dar errado, é 100% garantido. Deus já nos deu vitória, uma grande vitória. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja, e com toda a fé, diga isso: Pai, eu te agradeço porque me ouviu, e eu sei que sempre me ouves. Pai, eu apresento lá minha casa, tal situação, eu agradeço porque me ouviu, e eu sei que sempre me ouves. Visita lá, meu Deus, visita a casa, a família, o trabalho, todas as questões. Visita a família dessa pessoa, visita todas as questões da vida dela, e dá vitória. Muda, responde, endireita o que está torto, aplana o que está áspero, faz brotar nascente dessa terra seca, faz brotar um manancial. Muda, meu Deus, dá vitória ao teu povo, responda à igreja. Senhor, dá um milagre, mostra o teu poder na vida da igreja. Mostra, Senhor, derrama desse poder, responda essa oração. Eu não sei qual a causa apresentada, mas tudo é possível que crê, e nós cremos. Materializa a vitória da igreja, a vitória do teu povo. Dá vitória à igreja, meu Deus, dá vitória à igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Receba, segura com força. Oh meu Deus, meu Salvador, nesse momento nós juntos numa mesma fé, no mesmo Espírito, nós concordamos com todas as orações que foram feitas, clamores, mudanças, milagres, portas abertas, livramentos, mudanças radicais, respostas, o impossível sendo transformado em possível. Nós concordamos com a vitória de cada pessoa, nós concordamos com a mudança radical, nós ligamos aqui na terra todos esses milagres para que sejam ligados no céu, e desligamos todas as situações contrárias para que sejam desligadas no céu, e nós ligamos as vitórias aqui para que sejam ligadas no céu. Profetizamos os milagres, tomamos posse agora. Pai, eu ligo a vitória do teu povo aqui na terra, para que seja ligada no céu. Eu ligo agora, eu desligo tudo que estava no caminho dela, para que seja desligado no céu. Eu profetizo a vitória, eu determino a resposta dessa pessoa. Eu não sei o que ela busca, mas eu creio em milagres. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, porque o Senhor está conosco e tem nos respondido e nos abençoado. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e evangelize pessoas. Se você tem sido abençoado por intermédio desse programa, evangeliza, leva para outras pessoas. Se
tem sido uma bênção na sua vida. Leva para outras pessoas. Dá um joinha para mim. Isso faz diferença. Claro que faz. Dá um like aí.